Boa noite, gente boa. Tudo bem? Vamos dar um tempinho para aquela galerinha jovem descer lá. É uma alegria para mim poder estar aqui novamente. E cada vez que eu venho aqui, eu vejo gente nova, rostos novos, gente bonita. Que bom. Conhecer a Jesus é importante para as nossas vidas. Há um tempo atrás teve uma conferência com um grupo de obreiros e no intervalo esses obreiros estavam discutindo a respeito da fé cristã. E enquanto discutiam, conversavam, entra na sala um cara chamado C.S. Lewis, acho que vocês têm alguns livros dele aí. E ele é um escritor, ele é teólogo e escreveu vários livros. E quando ele entra na sala, ouviu que tinha uma boa discussão, uma boa conversa. E ele perguntou, o que vocês estão discutindo aí? Sobre o que vocês estão falando? Qual é o dilema que vocês têm? E estavam para lá, o Diogo, o Márcio também estavam lá, né? Às vezes eles não falam para vocês que eles vão nessas conferências, mas eles aparecem lá, né? E o Diogo dizendo, a gente quer encontrar qual é a particularidade da fé cristã. O que é que não existe em outras religiões e que a fé cristã tem como única particularidade. E o C.S. Lewis teria respondido, isso é muito fácil, é muito óbvio. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Então hoje eu quero falar um pouco sobre a graça de Deus. A última vez também que eu estive aqui, também falei alguma coisa sobre a graça de Deus. E a graça de Deus é o que tem de mais importante, de mais extraordinário na fé cristã, porque todas as outras religiões no mundo, de alguma maneira, estão em busca de aprovação. O cristianismo não. Não deveria estar, pelo menos. Mas há nada mais notável na fé cristã do que a graça de Deus. E a Bíblia é cheia de histórias que traz imagens, que traz conteúdos do que significa a graça de Deus. Por isso hoje eu quero trazer para nós uma dessas histórias. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia ou ligar o seu celular, que tem o hábito do celular, no Velho Testamento, no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9. E antes de ler, eu quero apresentar o contexto disso aqui para você poder entender melhor a história. Tá? E neste texto vai aparecer a figura de Davi, e um personagem chamado Mefibosete. Se você nunca ouviu falar esse nome, é esse nome mesmo, tá? Davi foi o rei de Israel mais famoso, que substituiu o rei chamado Saul. Saul ele tinha um governo, um reinado desaprovado por Deus. E morre, né? E quando ele morre, Deus fez uma promessa a Davi, que ele seria o sucessor de Saul. E Davi assume o trono do rei em Israel. E nessa época, quando outra família assumia o reinado, a primeira coisa que faziam era uma limpeza do sangue da família, que reinava antes. Se Davi agora é o rei, a primeira coisa que ele tinha que fazer era acabar
com a linhagem de Saul, para não ser uma ameaça durante o reinado dele. Mas não é isso que Davi faz. Davi toma o seu trono, o tempo vai passando, e Davi tem uma amizade muito profunda com Jonatas. E esse Jonatas era filho de Saul. E passados uns anos, Davi se lembra de uma promessa que havia feito a Jonatas, ao seu amigo. Aí chegamos aqui em 2 Samuel, capítulo 9, e nós vamos ler do versículo 1 até o 13, ou seja, todo o capítulo, que diz o seguinte: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade? Algumas traduções está escrito lealdade. Por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era um deserto onde ele estava escondido. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou eu, teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Que história linda, né? Linda não, lindíssima. Essa é uma representação da graça de Deus. E a partir dessa imagem, vamos ver como é que a graça de Deus aparece na nossa vida. E a primeira coisa é quando Davi pergunta: resta ainda alguém? Tem alguém da família de Saul? Ele procura por uma pessoa.
Ele não pergunta, tem alguém que seja gente boa, gente talentosa? Tem alguém que não seja rebelde? Tem alguém que seja de boa fama? Ele só pergunta, tem alguém? Isso é muito próprio da graça de Deus. E dá para perceber isso nas palavras de Jesus em Lucas capítulo 15, onde Jesus diz que tem um pastor que tem 100 ovelhas. Quando ele perde uma ovelha, uma dessas ovelhas, ele deixa as 99 e vai atrás dessa uma que se perdeu. Mas se uma... Mas que uma era essa? Qualquer uma. Mas se for a mais rebelde do rebanho, se for a que mais dá problema do rebanho, se eu tiver 100 e perder uma, não importa que uma seja essa, porque a graça de Deus procura alguém. A pergunta da graça é, tem alguém aí? Essa pergunta para você hoje, aqui. Para nós, hoje de noite. Tem alguém aqui que precisa de graça? Que precisa de benevolência? Que precisa de misericórdia? A graça de Deus sempre está à procura de alguém. Deus está sempre à procura do pecador. Deus está sempre procurando alguém. É assim que a graça de Deus se encontra nesse dia de hoje, aqui, presente, junto a nós. Procurando alguém. Que alguém? Qualquer um. Qualquer alguém. Essa é uma realidade da graça hoje. Agora o texto também mostra para nós uma outra realidade que quase sempre aparece no lugar onde a graça de Deus é anunciada, favorecendo pessoas. Por exemplo, aqui no texto é essa pessoa chamada Ziba. Davi chama Ziba e pergunta, tem alguém para receber essa bondade? Ziba diz, tem. Tem, mas é aleijado. Hoje nem se usa esse termo aleijado, né? Hoje se fala pessoa com deficiência, né? Mas o texto diz que tem sim uma pessoa que pode ter graça e benevolência. Mas nesse mundo que lemos aqui, né, nesse contexto do Velho Testamento, é considerado alguém castigado por Deus. Porque esse menino tinha perdido os 2 pés na infância. E uma pessoa com deficiência física era considerada alguém que estava sob o juízo de Deus, ou pelo pecado que ele mesmo cometeu, ou pelo pecado dos seus pais. Isso era no Velho Testamento. O que Ziba está dizendo é, até tem alguém, mas ele é desvalidado. Tem alguém, mas não vai adiantar, sabe? Porque você não vai trazer para a sua casa. Imagina, você é o rei de Israel, uma pessoa que está sob juízo de Deus. Então, tem um Ziba que aparece quando a graça de Deus é anunciada e ele sempre tenta desvalidar as pessoas de receberem a graça de Deus. Inclusive, esse Ziba ele pode morar dentro de mim e ele pode morar dentro de você. Existem pessoas que têm o juízo tão criterioso consigo, mesmo que nem precisa de pessoas externas para se julgarem a si mesmas.
E ela mesma se coloca sobre ela adjetivos, desculpas para desvalidar que ela receba a graça de Deus. É gente que pega leve com os outros, mas consigo ela não consegue. Tem gente que tem ziba morando dentro de si. Agora, também é verdade que existem zibas externos. Por exemplo, são pessoas que estão vivendo ao seu redor e ao meu redor, que quando houve a graça de Deus que está sobre a nossa vida, ou que nos alcançou, nos desertos, nas dificuldades, né, dos problemas da vida, são pessoas que olham para a gente e dizem assim: você acha que eu esqueci? Você acha que eu não conheço quem você é? Faz questão de lembrar a sua condição, o seu histórico, o seu passado. Faz questão de lembrar de coisas que você não se orgulha. E muitas vezes essas pessoas estão aqui dentro do grupo. Ou mais ainda, muitas vezes essas pessoas é o seu marido, é a sua esposa. Muitas vezes são pessoas que estão ao nosso redor e acordam com a gente na mesma casa. Nós precisamos abrir os nossos olhos para darmos conta de reagir a todo espírito que tenta desvalidar você e eu de recebermos a graça de Deus. É verdade que existem zibas dentro da gente. Também é verdade que existem zibas ao nosso redor. Mas também é verdade que existe uma força diabólica onde o diabo é rei em ser acusador e mentiroso. E não tem jeito melhor dele mentir sobre você em dizer que você não merece a graça de Deus e te acusar do que você fez, né? e da sua condição, como está acontecendo aqui com Mefibosete. Mefibosete perdeu os 2 pés com 5 anos de idade. E como aconteceu isso? Quando Davi assumiu o trono, como nós lemos, era comum que o novo rei acabasse com a família do rei antigo e eliminava todo mundo. E a pessoa que cuidava de Mefibosete, a menina, a cuidadora ou a mãe, não diz aqui quem é, pensou o seguinte: eu preciso fugir com esse garoto, senão vão matar ele. Ela pega ele e foge com ele. E enquanto ela foge com Mefibosete, ele sofre um acidente e fica aleijado dos 2 pés. Aí tem uma sociedade e uma religião trabalhando para culpar a condição desse garoto. Que culpa ele tem? Que escolha fez esse menino para ser tão excluído assim, onde ele não pediu para nascer e nem para fugir, né? Sempre tem um ziba à nossa volta, querendo lembrar da nossa condição e da nossa história. Que essa coisa aí de graça de Deus não é para você, porque você sabe como é a sua família, você sabe a sua história, você sabe do seu passado, você sabe o que você aprontou, você sabe as suas escolhas, as escolhas que você fez, as coisas erradas. Isso é desvalidar pessoas de receberem a graça de Deus. Infelizmente, nós vivemos num país que muitas vezes se faz isso, sabe como? Com a Bíblia aberta na mão.
Ziba, no nosso país, também prega, também dá estudos, lidera religião, lidera grupos, lidera igrejas. Precisamos abrir os olhos, os nossos olhos, e perceber quando Ziba quer nos desvalidar da graça de Deus. E é interessante a postura de Davi aqui, né? Ele finge que nem ouviu os comentários e pergunta: onde é que ele está? Né? Mefibosete, onde é que ele está? Cadê ele? Vá buscar. Ele está lá no deserto, pode buscar. Ele está lá num deserto, Lodebar, escondido. Pode ir lá buscar. E vão lá buscá-lo. Agora imagina Mefibosete vivendo escondido, porque não pode viver no meio das pessoas e não teria uma vida normal, mesmo integrado no meio da sociedade, né? Agora, lá no deserto, escondido, recebe uma notícia: olha, o rei Davi está te chamando. Viemos te buscar. Imagina que medo. Assustado. Me descobriram, o que vão fazer comigo? E a Bíblia diz que ele está com medo. Que quando se apresenta e se ajoelha ao rei Davi, a primeira coisa que Davi diz para ele chama ele, Mefibosete, não tenha medo. Isso é bem parecido com o que a graça de Deus conta para a gente. A gente assustado pela nossa condição, assustados pelas notícias que chegam para a gente no vazio da nossa alma, e de repente vem a graça de Deus que parece ser boa demais para ser verdade, e é tão boa para ser verdade, que temos medo. E diante da graça, e maravilhosa graça, ouvimos o Evangelho dizendo: calma, não tenha medo. Não sou eu contra você. Não sou eu. Não sou o seu inimigo. Calma. Não tenha medo. Sabe que a graça me impactou tanto que as primeiras vezes que eu vi os primeiros estudos, eu não conseguia entrar na minha cabeça. Não conseguia entrar na minha cabeça. Eu tive muita dificuldade. Com a pessoa que dava estudo, eu tive que conversar com ela. Conversar com ela. Olha, eu não consigo entender isso, eu não consigo aceitar isso por causa da minha vida desgraçada, da forma de como nós fomos criados sempre dizendo que nós merecíamos. Temos que fazer por merecer. É uma graça que vai, a graça é uma graça que vai à procura. Que não se deixa paralisar pelos adjetivos, pelas regras, pelo peso que a religião impõe sobre mim e sobre você. E quando essa graça nos encontra, ela diz: não tenha medo. Não tenha medo. E o texto ele termina a narrativa aqui, né, contando que Davi pega Mefibosete e põe ele para sentar na mesa junto com os seus, eu não sei quantos filhos, acho que uns 15 filhos ele devia ter. Agora vem comigo, vamos criar uma imagem, tá? Pense agora, tá? Na sua cabeça aí. Imagine na hora do almoço, os filhos de Davi, cada um, lá uns 15 filhos,
Cada um senta no seu lugar, ao redor da mesa. E quando ele se percebe, tem uma cadeira a mais na mesa. E é uma cadeira de filho. Não é uma cadeira de escravo ou de escrava, ou de alguém que é convidado. É uma cadeira de filho igual dos outros filhos de Davi. E aí está todo mundo sentado e vendo uma cadeira sobrando. Logo vem Mefibosete, vem chegando, sai da porta e vem vindo com aquela dificuldade de caminhar sem os pés. Né? Fica imaginando o jeito dele de caminhar. Deve ter criado uma forma, porque na época eu acho que não tinha prótese como tem hoje. Né? Ele vem, puxa a cadeira para sentar na mesma mesa, para participar da mesma refeição dos filhos de Davi. Lembrem um detalhe, na mesa de Davi, nesse momento, tinha sangue de outra dinastia, de outra família real. Isso era incabível, inaceitável. Mas é assim que termina a história. Mefibosete sentado comendo a mesma comida que os filhos de Davi estão comendo. Agora, se alguém chegasse para Mefibosete e perguntasse: cara, o que foi que você fez na tua vida para a virada acontecer tão rápida assim? Você saiu do deserto para o palácio num dia. Você saiu do esconderijo lá no deserto para o palácio real num dia. Você saiu do que vai ver se tem o que comer amanhã para a mesa do rei num dia. O que aconteceu? O que você fez para ir do deserto para o palácio? O que você teria para dizer se estivesse no lugar de Mefibosete? Pensa aí um pouco. O que você diria? Não é outra coisa, senão a graça, nesse caso, do rei Davi. E da mesma forma é com você e eu. Qual é o único motivo de você estar aqui hoje? Senão a graça de Deus que acordou você hoje de manhã e trouxe você até aqui hoje de noite. Qual outro motivo? Qual outra maneira de estarmos aqui? Qual a outra forma de nos apresentarmos diante de uma, vamos dizer, da mesa do Senhor, como Mefibosete estava na mesa de Davi? Senão a única possível, dada a nós pelo Evangelho, que é essa sensação de graça, ou seja, eu estou aqui única e exclusivamente pela graça de Deus. Ou você tem outra explicação? Pode ser? Para estar aqui nessa mesa de Jesus, tipo, eu tenho a senha, eu tenho o ingresso, eu tenho méritos, em outras palavras, para estar aqui. Tipo assim, ponto 1, eu sou dizimista fiel. Ponto 2, não perco um dia a minha hora silenciosa. Ponto 3, jejuo pelo menos uma vez por semana. Ponto 4, sou homem de uma só mulher, ou sou mulher de um só homem. Ponto 5, ajudo com os meus talentos. Número 6, ponto 6, tenho moral para isso. Alimenta o orgulho. Ponto 7, ponto 8, ponto 10, 12 pontos para você participar da mesa de Jesus com consciência tranquila.
É isso que você defende? Isso é um absurdo. Se é isso que você defende, isso é um absurdo. É um contrassenso. Para estar aqui e ceiar e participar da mesa de Deus, o ingresso é abandonar a ideia de comprar, de ter ingresso ou de ter a senha. Porque eu fiz, porque eu mereço, e assim, por quê? Por quê? Por quê? Porque na mesa de Deus, ninguém entra tendo bancado o seu ingresso. Sentar na mesa de Deus não é por mérito, mas sentar na mesa de Deus é sempre um presente recebido de sua maravilhosa, extraordinária e, para algum, é uma escandalosa graça. Quando eu comecei a conhecer isso, mas isso é tão bom assim. Isso é o Evangelho. Por isso que hoje eu vim aqui para anunciar para você que só há um jeito de sentar na mesa de Deus. É olhar para si mesmo e perceber que você é um Mefibosete também. Que se não for um convite da graça, é impossível você sair do deserto e se assentar no palácio do rei. Então tenha muito cuidado com o que você ouve e assiste na internet, no celular, na televisão, porque os manipuladores de religião que gostam de manipular o Deus que você tem na sua mente, o Deus que você conhece, o Deus da Bíblia, para você se tornar um adepto das ideias, dos ideais deles, esses líderes de religião. E não são poucas igrejas ao nosso redor que fazem isso. Infelizmente, é isso que acontece. Porque se você olhar bem para a sua história, para o seu RG, o seu nome é Mefibosete. E você só está aqui pela graça de Deus. Por isso quero que você veja e sinta que existe um grupo, uma mesa, uma comunidade de Jesus que te recebe, que te abraça, como eu vi antes umas palavras aqui, né, que o Diogo falou, que te ama, que vocês são amados e que olha para você, né, e que possa dizer isso. E se alguém olha para você e diz, te conheço, é porque esses são melhores que os outros? Não. Sabe por quê? É porque temos o mesmo nome. Somos todos Mefibosete. Por isso, todos dependemos e precisamos da mesma graça que nos alcança a cada um de nós, a todos nós. Vamos orar? Querido Deus e Pai, quero te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu amor, e porque o Senhor veio atrás de cada um de nós. Não sei de que forma, a experiência que cada um teve aqui, ó Pai, mas muito obrigado pelo teu amor para conosco. Porque o Senhor fez uma obra especial através de Jesus, o Senhor pagou os nossos pecados lá na cruz. E o Senhor abriu o caminho para que nós possamos a todo instante, a qualquer instante, a todo momento, entrar no Santo dos Santos e poder estar na Tua presença e declarar que o Senhor é santo, 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 que o Senhor é bom. E obrigado, Deus, por esse privilégio que podemos ser Teus filhos amados. E nós aguardamos a bendita esperança de um dia estarmos na Tua presença no céu. Porque o Senhor nos alcançou pela beleza da Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Deus, por isso. Abençoa cada um que está aqui
nesta noite e abençoa aquelas pessoas que também não puderam estar aqui por alguma razão. E nos dê a tua graça, Pai, nesta semana, de podermos andar em espírito contigo, na tua presença, e sentirmos o teu amor para conosco, a tua graça por cada um de nós. Obrigado, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a todos, desejo uma boa semana. Até!